Imagino que você já tenha ouvido o aforismo de que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Se supõe que essa afirmação tenha sido feita pelo tragediógrafo grego Ésquilo, mas na verdade ninguém sabe quem disse, pode ser bem mais recente essa afirmação. E embora ela não seja totalmente correta, né, porque a primeira vítima de uma guerra não é a verdade, são os civis, são pessoas comuns como eu e você que pagam o preço de um conflito, mas tem um fundo aí de razão e a gente vai pensar um pouquinho juntos sobre isso hoje. Porque nesses últimos dias o que a gente viu foi um ataque feito contra um hospital em Gaza, e daí os dois lados nesse conflito agora entre Israel e Palestina estão pondo a culpa do outro lado. De um lado, Israel está afirmando que foi um míssil palestino defeituoso que caiu sobre o hospital, e do outro lado o Hamas está afirmando que foi um míssil israelense que atingiu esse hospital. Então cada um apontando o dedo para o outro lado, e nesse processo muitas falsidades estão sendo apresentadas e vamos entender um pouquinho como isso se dá. Mas antes de prosseguirmos aqui, eu tenho um recado importante para te dar, porque eu quero compartilhar com você uma descoberta que vai deixar o seu dia a dia muito mais confortável e estiloso. Eu quero te apresentar a Tech T-Shirt da Insider, que é uma camiseta incrível. Ela é feita com tecido chamado modal, que é capaz de absorver a umidade. Quer saber um segredo? O modal absorve umidade 50% mais rápido que o algodão. Isso quer dizer que mesmo naqueles dias quentes, você não vai ter aquela sensação desagradável de abafamento. Além disso, o modal ajuda a evaporar rapidinho o suor. Então você fica confortável o tempo todo sem a roupa ficar grudando no seu corpo. E sabe o que mais? Ela também ajuda a regular a temperatura do seu corpo, mantendo você fresco por horas e, melhor ainda, livre de odores indesejados. A outra coisa legal da Tech T-Shirt da Insider é que você nem precisa passar a ferro. Se por acaso ela der uma amassadinha, basta você pendurar no cabide que ela desamassa sozinha. E tem tamanhos para todo mundo, de P a XGG. E é claro que não posso me esquecer aqui de mencionar o cupom de desconto. Com o código HENRY12 você pode obter 12% de desconto em todas as peças da Insider. Então não perca essa chance. Basta clicar no link na descrição desse vídeo aqui, ir para o site da Insider, conferir a peça que mais te agrada e, usando o cupom HENRY12, obter um desconto e garantir a sua Tech T-Shirt. Eu espero que você tenha curtido essa dica e vamos seguir aqui com o tema do vídeo de hoje. Como eu falei, só lembrando aqui, houve um ataque contra um hospital em Gaza, cada lado dos conflitos está apontando o dedo um para o outro. E aí, para começar aqui, né, eu quero pôr aqui do lado aqui uma imagem que foi divulgada ontem pelo canal 12 de Israel, mostrando uma bateria de mísseis partindo de Gaza e que possivelmente um desses mísseis foi o defeituoso que caiu sobre o hospital. Mesmo assim, apesar dessas imagens, ainda há muitas dúvidas sobre o que se passou. Cada lado está atribuindo a culpa do outro lado e todos nós ficamos aqui numa zona cinzenta de conhecimento, porque no fundo o que se trata aqui é de acesso à verdade, é de acesso ao que realmente acontece. Não é apenas numa guerra que falsidades são criadas ou são veiculadas para confundir as pessoas, mas quando a gente observa conflitos recentes, né, como no caso da invasão da Rússia na Ucrânia, o que a gente observou foi muito parecido. A gente tinha duas histórias muito distintas sobre a invasão. De um lado você tinha a versão russa, a versão também veiculada pelas TVs russas, que vendiam uma história, que vendiam um tipo de análise sobre o que acontecia, claro, pró-russo, e por outro lado você tinha a imprensa ocidental, europeia ou norte-americana, que vendia uma outra história, e nesse caso pró-Ucrânia, em defesa do Zelensky. O que se passa nesse tipo de situação é que, como se dá com muitos outros processos, com muitos outros modos de acessar a realidade, é que nós mesmos, né, eu, você, demais pessoas que estamos distantes desse conflito, né, suponho que você esteja no Brasil e eu estou aqui na Espanha, mas a gente não tem acesso imediato aos dados. A gente não tem acesso ao que realmente acontece. Tudo que nos chega, chega mediado pela imprensa, chega mediado pelas redes sociais, chega mediado por pessoas afirmando coisas sobre esse conflito. Então nós mesmos não estamos lá acompanhando em tempo real, vendo com nossos próprios olhos o que está acontecendo. Então tudo que nos chega é passível de manipulação. É passível de uma manipulação direta das informações, ou seja, alguém pegar, por exemplo, um recorte de uma cena de um outro momento, de um outro período do conflito entre Israel e Palestina, sabe, de anos atrás, recortar essa imagem e usar como se fosse agora para tentar vender algum tipo de imagem. Pode ser que seja uma imagem de agora, mas fora de contexto, pode ser que seja uma imagem distorcida. Por exemplo, mais cedo hoje, eu vi um áudio que foi compartilhado que muita gente estava criticando porque seria uma suposta conversa entre dois milicianos palestinos
comentando sobre a queda do míssil no hospital. E aí as pessoas estavam dizendo ali que o áudio era claramente forjado, que não era o sotaque da Palestina, que não eram palestinos falando, que eles não falavam daquele modo. Então, assim, o que aconteceu foi que possivelmente alguém criou em inteligência artificial um áudio para tentar pôr a culpa nos palestinos. E isso agora se tornou ainda mais complicado nessa época, né? Porque sempre houve manipulação da informação. Se você acompanha outros períodos da história também, né? O modo como se criava inimigos imaginários, o modo como se manipulava a informação, as imagens, para poder incriminar alguém, para tentar apagar alguém da história, falsear a história. Isso sempre aconteceu. Mas hoje em dia a gente tem uma tecnologia que é muito mais perversa e muito mais assustadora nesse sentido, porque de fato as pessoas podem criar imagens ou áudios que são de difícil reconhecimento. Alguém poderia pegar minha imagem hoje, pôr numa inteligência artificial, de modo a me pôr a falar coisas que eu jamais falaria e tentar me descredibilizar, para tentar, sabe, destruir minha imagem. Então, a gente chegou num patamar agora quando a gente tem que partir de um pressuposto cético, né, de questionar tudo que nos chega. É claro que isso exige um esforço monumental, né? Um esforço tremendo e que nem todo mundo está disposto a empreender. Até porque muita gente já está fechado no pacote ideológico. Então, assim, quando a pessoa parte de um dogma político, ideológico, ela dificilmente vai criticar ou questionar seus pressupostos. Mas nós aqui, né, se você se propõe a fazer um exercício crítico da realidade, uma análise reflexiva sobre o mundo, isso exige essa posição de dúvida, isso exige a posição de se aproximar do conhecimento, indagando os fatos, indagando os dados, de modo a não consumir falsidade ou evitar o erro. Para mim, por exemplo, é muito mais prudente a gente duvidar da verdade do que a gente comprar uma falsidade. Então, assim, eu penso que nós devemos ter muito cuidado antes de ser compartilhando informações que podem ser falsas, ou que podem distorcer a realidade, ou que podem manipular a realidade, porque isso é muito prejudicial. Uma notícia falsa propagada, ela vai se espalhar rapidamente, e a correção dessa notícia, né, a verificação dessa notícia, ela tem um potencial muito menor de propagação, então é um trabalho monumental. A gente falou muito ao longo dos últimos anos, né, sobre a propagação de falsidades, fake news, e o modo como elas distorciam o jogo político, e quando tem uma situação dessa de conflito, isso é muito mais evidente, porque é um interesse real das duas partes de comover ou de puxar a adesão da comunidade internacional. Então, assim, tantos israelenses hoje querem ser vistos à luz de um país agredido que está reagindo de maneira legítima a um ataque terrorista, e do outro lado você tem a versão palestina de um país oprimido, de um povo oprimido, que está simplesmente reagindo à opressão dos israelenses e os atos praticados pelo Hamas são legitimados com base nessa opressão. Então, assim, são dois discursos conflitantes, opostos, e que não é possível que os dois sejam corretos ao mesmo tempo. Nesse caso do hospital, por exemplo, há duas versões totalmente distintas, e se uma for verdadeira, a outra é necessariamente falsa. Inclusive, esse é um princípio elementar da lógica, né? O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Se uma afirmação sobre o mundo for verdade, a outra tem que ser falsa, e vice-versa, né? Então, nesse caso aqui, do hospital, ou foram os israelenses, ou foi causada por forças na faixa de Gaza. As duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por isso que é muito importante, como eu falei, exercer a prudência, pensar sobre os fatos, pensar sobre as informações, refletir sobre as imagens, inclusive, né? As imagens podem ser manipuladas e elas podem ser usadas de modo a direcionar também a nossa percepção. O que eu proponho aqui, mais uma vez, né, deixando claro a minha posição, é uma defesa dos civis, é a compreensão de como isso impacta na vida das pessoas comuns, como nós. Isso é inaceitável, que um conflito como esse, no qual você tem poderosos lá, chefes de Estado ou grupos terroristas praticando atos abomináveis, isso deve ser condenado, e eu acho que, na minha visão aqui, a gente deveria estar do lado dos civis, pessoas comuns que estão pagando o preço, tanto israelenses quanto palestinos, e o nosso repúdio e o nosso horror deve estar sempre direcionado nesse sentido, de lamentar as vidas humanas perdidas e, no final das contas, de buscar a paz e uma resolução pacífica para esse conflito, né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, sobre o ataque ao hospital agora, né? Como você tem visto as notícias nesse sentido, e como você se prepara, como você se protege da falsidade, né? Como você atua em contato com as informações, né? Com a imprensa ou com as redes sociais, como você faz para filtrar e tentar distinguir o que é fato do que é mentira, como você distingue o que é manipulação, como é que você faz isso? Como é que você se cuida para não ser enganado por narrativas ou por histórias que são claramente tendenciosas para defender uma posição, mesmo quando essa posição está errada? Diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!